9 horas, 1 minuto. Vamos fazer contato com o Rio de Janeiro. A Agatha Meirelles já está com a gente, porque a construção daquela tirolesa no Pão de Açúcar provoca impasse, provoca polêmica no Rio. Eu achava que esse já era um assunto pacificado, mas não. Polêmica continua e o impasse também, né, Agatha? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, Carla, e a todos. Está longe da pacificação dessa polêmica, infelizmente. Os moradores da Urca recentemente publicaram, inclusive, um vídeo nas redes sociais que mostra o tamanho da obra, da intervenção que está sendo feita. E o que eles denunciam é que essa intervenção continua mesmo depois da decisão da Justiça. Lá no mês passado, teve uma decisão na Justiça Federal embargando temporariamente a obra, ou seja, eles não poderiam mais construir, exatamente depois da denúncia dos moradores de que eles estariam expandindo a área que seria de preservação e não só focando na parte em que haveria a construção pelo projeto. E aí os moradores vieram na internet de novo, mais um abaixo-assinado, são mais de 20 mil assinaturas nesse abaixo-assinado falando sobre a expansão dessas obras e também sobre o quanto isso pode ser prejudicial e que pode se tornar um crime ambiental. Para quem não acompanhou nada da tirolesa do Bondinho em Pão de Açúcar era uma nova promessa de atração aqui para o Rio de Janeiro, seria ligando um bondinho, um ponto ao outro, e na época o Parque Bondinho Pão de Açúcar, que administra, disse que seria uma intervenção mínima e que ele até então tinha sim todos os alvarás e as licenças que foram concedidas, mas depois dessa polêmica a Justiça acabou embargando, tinha até o risco deles perderem o patrimônio, o título de patrimônio da Unesco, e aí a Justiça resolveu parar para analisar melhor essas licenças. Então essa é a situação de momento. Os moradores de um lado não querendo mais intervenções na pedra e o próprio parque falando que já está quase nos finalmente da atração turística e que não está nada fora do previsto, meninas. Caramba, e deve continuar rendendo pelo jeito, né? Deve continuar rendendo. Uma atração que não é pra mim. Não vou. Não dá. Não? Tem medo? Tenho medo. Uhum. Eu também. Eu não me dou muito bem com a altura, não. Também, né? Alto dos meus 1,61. Esse negócio de altura não é pra mim, Eu também não, tenho um viu, pouco de Agatha? medo, mas deve ser lindo, né? Um negócio espetacular. Eu iria, pessoal. A Agatha, do que ela não iria, né? Sabe quem foi? Foram centenas de ouvintes nesse fim de semana aqui. As imagens são todas lindas. Se a gente tiver as imagens para colocar na nossa live, tivemos nesse fim de semana um passeio pela história na Baía de Guanabara, evento organizado pela Band News FM no Rio de Janeiro, junto com os nossos ouvintes, um passeio incrível, repleto de história, marcante. É isso, foi demais, né, Agatha? Parabéns para vocês, viu? Foi demais, Sheila. Aqui no Rio a gente tem uma expressão que quando algo dá muito certo, a gente fala, foi estouro de bilheteria. E é isso, foi estouro de bilheteria esse passeio. Foi maravilhoso, os ouvintes literalmente embarcaram junto com a Band News FM numa aula, super aula de história do professor Milton Teixeira. E aí a gente passeou pela Baía de Guanabara, passamos pelo Bondinho Pão de Açúcar, passamos pela Ilha Fiscal, que tem muita história, passamos também por Paquetá, que tem história para dar e vender, e depois voltamos, ou seja, indo e voltando, a gente foi banhado de história. Eu nunca tinha passado, por exemplo, por baixo da Ponte Rio-Niterói, passamos por baixo da Ponte Rio-Niterói, o professor Milton contou a história da Ponte Rio-Niterói, os ouvintes adoraram, é sempre prazeroso receber o carinho de tantos ouvintes, foram mais de 600 ouvintes, pessoal, então era gente à beça e todo mundo relembrando, claro, e saudando o nosso carequinha Ricardo Boechat, que lá em 2015 lotou 2 embarcações, foram mais de 2.000 pessoas também, e aí agora a gente pôde refazer esse passeio que ele tanto gostava lá atrás. Para quem tá na live, foi uma foto que a gente tentou tirar com todo mundo, todos os ouvintes, mas você olha pro fundo da foto, não dá mais para ver, de tanta gente que era. A notícia boa, pessoal, é que a gente deve ter em breve uma segunda edição desse passeio na barca, então esse foi um sucesso, os outros eu tenho certeza que também serão. Aí eu quero, nesse eu vou. Quero também. Nesse eu quero. Esse é demais, então hein? Nossa, adorei. E o tempo ajudou, né? Coisa boa.
Ajudou, a gente fez um Pix pra São Pedro, ele garantiu um solzinho, Só assim, né? que não tava aquele solzinho não muito forte, nem muito frio, então ficou climinha delicioso pra fazer esse passeio. Ah, que Legal bom. demais. E aí hoje, pelo jeito, pelas suas vestes, a gente percebe que tá meio friozinho no Rio de Janeiro, né? Você tá de casaquinho, Tá. né? O Pix foi só na diária, depois São Pedro já falou que vinha na chuvinha. Já ia ficar E muito aí, caro, né? já ia Estender ficar pra caro, semana. pois é. Aham. Mas tá um solzinho bem tímido, é que eu saí de madrugada de casa e aí tava mais friozinho. O solzinho tá querendo aparecer, vamos ver se ele fica durante a semana. Vamos Muito ver. bem. Beijo, Boa. Agatha. Bom trabalho pra você. Um beijo, pessoal. Beijo, até.